Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Como vocês já sabem, juntas nós somos o Pode Conspirar, né? Pra gente sair um pouquinho do assunto pesadíssimo da semana passada, dessa vez a gente trouxe um assunto mais tranquilo, uma teoria da conspiração mais animada, mais relaxada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias da conspiração de que o Elvis ainda está por aí. Sim. Mas antes, como a gente faz todo episódio, a gente vai começar como conspiradores comentam e a nossa participação especial. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, gente, hoje no nosso Conspiradores Comentam, a gente recebeu o comentário da Gabi no nosso Instagram, que a gente deixou lá o pessoal fazer um comentário, né, pro nosso quadro, Conspiradores Comentam. E a Gabi falou assim que ela acha nós incríveis, legal, e que adora acompanhar as conspirações da gente. Aí, que linda! Muito obrigada, Gabi. E também a gente Gabi é linda mesmo. Aliás, siga o Instagram da Gabi. Ela tem um conteúdo muito legal sobre dicas para redes sociais, para quem produz conteúdo. É Gabi Little Dot. Little Dot. Isso mesmo. É que eu sabia que tinha um ponto. É o Dot que é o Gabi ponto Little Dot. Ah, tá. Entendi. E aí também a gente tem o comentário do Gustavo Olivieri, que é meu amigo. E ele falou assim que começou a ver agora com o nosso novo formato, né? E que ele curtiu bastante, que a gente tá aparecendo no YouTube através de imagem. Então, muito legal também saber. Valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo. Então Obrigada. Você que tá aí ouvindo a gente, se você está ouvindo a gente e quiser ver nossos rostinhos, essas 3 caras lindas, maravilhosas, vá lá no YouTube. Nós estamos lá com o nosso canal do Pode Conspirar. Lá você pode conferir o vídeo. Também estamos em todas as plataformas de streaming. Se você tem a possibilidade de comentar em alguma plataforma de streaming, seja YouTube, Apple Podcast, enfim, as plataformas que você consiga comentar, comente, compartilhe. Fale se você está gostando do conteúdo, se você não está gostando do conteúdo. A gente tem o @ Pode Conspirar, que é o Instagram. Também temos o conspirar.pod, que é o Conspirar.pod, é isso mesmo. Eita. Depois de 30 podcasts, muito bem. Então comente, compartilhe. Faça parte também da nossa conspiração. A gente gosta muito quando vocês comentam com a gente. É isso aí. A gente é muito importante essa parte mesmo dos comentários e tal. Por exemplo, o Apple Podcasts, ele favorece os podcasts que tem comentários e que tem reviews. Assim, gente, vocês não precisam nem mentir, tá? Pode ser comentário positivo, negativo, review positivo, negativo. O algoritmo não se importa. Tendo uma review, ele destaca o podcast. Seguir no Spotify também ajuda bastante, dá visibilidade. Eu ainda não concordo com esse negócio de comentários negativos, mas tudo bem, né? Vamos ser democráticos, né? Mas tudo que a gente pede é que você ajude o algoritmo a distribuir nosso conteúdo melhor para todo mundo. É só isso mesmo. É isso aí. Feito esse apelo, vamos pro episódio. Deixa eu fazer a recomendação. Fala. Verdade. Conspiradores recomendam. Papel de alumínio dourado. Fala você, parte do nosso novo quadro. E hoje a gente tá trazendo também um quadro, não sei se vai ter todo episódio, depende, se a gente vai ter uma indicação ou não, mas a gente tá trazendo hoje o chapéu de alumínio dourado, pra gente indicar livro, série, vídeo, enfim, qualquer coisa que a gente ache que é legal e que vale a pena dividir com vocês. Então hoje eu quero trazer aqui o chapéu dourado de alumínio, maravilhoso, que assim, o Spotify, ele descobriu a radionovela de novo. Bom,
Você não sabe que rádio é novela, imagina que você está ouvindo rádio em casa e está escutando novela. É basicamente isso, tá certo? Então o Spotify lançou 2 séries novas, mas a que eu vou falar agora é a que mais me impactou e que eu achei que tem a ver aqui com o nosso conteúdo, que se chama Paciente 63. É uma série que conta de um viajante do tempo que volta no tempo. Ele vai para 2022, ele é lá para frente, mas ele volta para 2022, que é o ano que vem, para salvar a humanidade de um episódio apocalíptico. Certo? É muito bom. Ouçam, porque vale a pena. É super curtinho, tem 10 episódios, só de 20 minutos cada um, mais ou menos. Então dá para você lavar a louça, fazer seu exercício ouvindo o seriado. E é muito bom e eu recomendo mesmo. Enquanto vocês esperam entre um episódio e outro do Pode Conspirar, já tenho que ouvir esse meio Opa! tempo. Bem, vamos lá, né? Falar sobre o Elvis. Olha, Ah, a gente falou o nome do quadro, né? Tô ficando doida, gente. falou. Ah, então tá bom, vamos lá. Bem, pra gente falar sobre a teoria do Elvis, se o Elvis Presley morreu ou não morreu, né? Eu acho que ele não morreu. Eu acho que ele tá lá com o Michael Jackson no México. Mas, Fruta. mas eu acho que assim, é muito legal a gente falar um pouquinho sobre quem foi Elvis Presley, né? Um grande astro aí do rock. Então, assim, vamos dizer assim, ele é um ícone, né, do rock. Claro que não é o primeiro lá que começou, tudo mais. Tem outros cantores antes, mas ele é um dos mais famosos. Então, o Elvis Presley, ele nasceu em 1935, né? No dia 8 de janeiro daquele ano. O nome dele completo é Elvis Aaron Presley. Ele nasceu em East Tupelo, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Né? E, assim, ele é filho de Vernon Presley e Gladys Presley, que teve um parto muito difícil, né? A Gladys, que é a mãe dele. E era um parto de gêmeos, só que o irmão do Elvis, ele não sobreviveu. Então, lá em 12 de setembro de 1948, o Elvis com a família dele se mudaram para Memphis, no Tennessee, e ele passou toda a sua infância lá. Aí, quando ele morava lá em Memphis, ele participava do coro da igreja evangélica local, né? Porque ele era evangélico e ele recebeu uma grande influência do blues. Aí ele aprendeu a tocar guitarra, participou de diversos concursos na cidade que ele morava. E o Elvis Presley, ele veio de uma família pobre, né? Tanto é que o Elvis, ele começou a sua carreira, não foi exatamente ali na música, né? Ele chegou a trabalhar como lanterninha, né, de cinema e também como caminhoneiro. E em 1953, ele concluiu os estudos dele, secundários. Depois, já no ano de 1954, ele foi contratado por um produtor musical de rhythm and blues chamado Sam Phillips, que estava procurando um cantor que cantasse blues legítimo e tal. E aí, a partir daí, o Elvis começou mesmo a investir na sua carreira musical, que ele gravou, né, nesse mesmo ano, seu primeiro disco, um compacto que tinha 2 músicas chamadas, né, That's Alright e Blue Moon of Kentucky, né? E aí ele começou também a se apresentar, né? E, enfim, depois ele foi contratado por uma gravadora que, tipo, não existe mais, que é a RCA Victor, que fazia discos, LPs, enfim. Eu conheço disco e LP. Eu acho que o pessoal mais novo nem sabe o que é isso. E depois ele começou a aparecer em programas de rádio, em programas de televisão, né? E assim, o Elvis, ele tem uma característica muito marcante nele, porque as roupas dele eram geralmente, assim, muito extravagantes. E ele tinha um jeito muito peculiar de ficar se remexendo e tal, essas coisas assim. O Elvis Presley, ali no meio da carreira dele, né?
ele chegou a ganhar um apelido por causa dessa dancinha dele, ele se chamava Elvis de Pelvis. E ele chegou a participar de diversos filmes naquela época, como Love Me Tender, de 1956, Fã em Acapulco, de 1963, e Viva Las Vegas, de 1964. Ele chegou a se casar com a Priscilla Presley, em 1º de maio de 1967, e ele teve uma filha desse casamento, que é a Lisa Mary Presley, que nasceu em 1969. E aí, enfim, depois ele ficou muito famoso com diversas músicas, como Suspicious Minds, por exemplo, e In The Ghetto, né? Em 73 ele se separa da esposa dele, da Priscilla Presley. E aí, quando ele estava ali já no auge da carreira dele, é que começou a aparecer os problemas de saúde dele, porque ele começou a ficar acima do peso e também ele começou a ficar viciado nos remédios controlados, né? Em remédios controlados. O último show dele que ele fez foi no dia 21 de junho de 1977, e já no dia 16 de agosto de 77, o Elvis Presley faleceu, né? E por consequência de um ataque cardíaco, né? E mais interessante também é que depois da morte dele, 8 milhões de cópias de discos, né, se esgotaram em apenas 5 dias. E até hoje, a mansão na qual ele morava na época, que chama-se Graceland, é um local ainda de peregrinação de seus admiradores. Então, isso aí é um resuminho aí sobre a vida, né, de quem foi o Elvis Presley. E agora a gente vai falar mesmo das teorias da conspiração que envolvem essa morte. Elvis morreu ou ele ainda está vivo? Tem teoria para todos os gostos quando a gente fala dessa história do Elvis. Aliás, é uma das primeiras, acho que é uma das primeiras teorias que vem na cabeça das pessoas quando você fala de teoria da conspiração. E só para dar uma noção para vocês, assim, do tamanho disso, uma pesquisa revelou que cerca de 4% dos americanos acreditam que o Elvis está vivo. Isso é muita gente. É isso, porque foi feita só nos Estados Unidos, não foi feita no mundo inteiro. Com certeza teria muito mais gente se tivesse sido feito no mundo todo. Mas as teorias sobre a morte dele, elas já começam, assim, logo no mesmo ano, praticamente simultâneo à morte dele. A primeira teoria que aparece é que supostamente ele foi para a Argentina, uma das teorias mais famosas aí da morte dele. E segundo essa teoria, que apareceu na Rolling Stone, só para resgatar o nome aqui, o Jorge Daniel Garcia, que em 1977 era soldado, fala que chegou um avião na província de Palomar, que fica lá em Buenos Aires. Ele fala que chegou um avião lá com uma pessoa que se identificou como John B. Rose, né? Mas que tinha uma semelhança muito grande com Elvis. E ele jura de pés juntos que quem na realidade estava nesse avião que foi para essa base militar lá na Argentina era o Elvis. Outras pessoas apresentam uma versão diferente de ter visto esse mesmo John B. Rose num aeroporto comprando uma passagem para Buenos Aires. E, assim, muito ali aparentemente preocupado em esconder quem ele era, mas com alguns traços que lembravam demais o Elvis. Então, assim, diferente de algumas teorias da conspiração que começaram um pouco depois que a pessoa morreu, como a do Paul McCartney, por exemplo, né, que começou supostamente um tempo depois da morte dele, né? A do Elvis não, já praticamente simultâneo, ele morreu e já começou a aparecer gente dizendo o que tinha visto, e a primeira delas é essa aí do John B. Rose, mas tem muitas outras que a gente vai comentar. Gente, eu não sabia dessa da Argentina. Eu achei várias, menos essa. Esse eu achei. Esse eu achei que a Paty falou. Eu não achei. Eu achei uma que fala que ele forjou a própria morte pra evitar a máfia, fugir da máfia. Então tem uma teoria afirma que antes de morrer, o Elvis foi alistado pelo FBI, olha só, né? Como agente secreto. E claramente, uma pessoa tão famosa daquela seria um agente secreto. Né? E aí, após ter sido, né, afiliado ao FBI, ele teria se infiltrado numa família criminosa, chamada Fraternidade. Foi ali que ele conseguiu lidar ali com a primeira vez com vendas de droga, de transporte através de avião. E foi aí, quando ele começou a frequentar essa fraternidade, que começou a contrabandear coisas,
segundo essa teoria, que a máfia descobriu que ele era do FBI, então ele foi forçado a entrar num programa de testemunhas, e a única maneira dele entrar nesse programa de testemunhas seria forjando a própria morte. Então ele teria forjado, morrido e está aí coberto pelo FBI, viajando lindamente por algum lugar no qual ele é muito avistado. Porque as pessoas falam que vê em toda parte do mundo, né? É impressionante. Agora com a Argentina, então, eu falei, gente, né? Em toda parte do mundo vem o Elvis, não é possível. O que é muito legal dessa teoria da máfia, ela aparece também em tudo quanto é lugar quando você vai procurar do Elvis, é que ela tem relação com o fato que foi verdadeiro. Oxi. Primeiro que o Elvis, assim, ele nunca escondeu isso de ninguém, mas ele sempre foi muito... Ele era uma pessoa muito conservadora. Apesar de ser um cantor de rock, o Elvis em si era uma pessoa bem conservadora também. Ele veio, né, cresceu em Memphis, que são estados muito conservadores nos Estados Unidos. Mas ele era uma pessoa extremamente religiosa e ele admirava muito as figuras de autoridade. Isso ele nunca escondeu de ninguém. O exército, o FBI, ele tinha uma admiração, né? E ele sempre falou sobre isso. Inclusive tem uma história, eu até encontrei essa carteirinha de que o Nixon teria dado meio que um membro honorário do FBI para ele, sabe? Meio que para fazer uma média ali, né, com as autoridades e tal. Mas ele sempre admirou mesmo, né? Isso ele nunca escondeu. Mas realmente aconteceu uma operação do FBI que se chama Operação Caneta Tinteiro, que envolveu o Elvis e, de certa forma, o pai dele, mas não pelo motivo dele ser um agente infiltrado, nada disso. Mas porque essa organização, a fraternidade, roubou um avião que era do Elvis. Então, assim, eles tiveram algum certo contato, o Elvis com uma pessoa que integrava essa máfia, a fraternidade, para compra desse avião. Inicialmente eles estavam negociando a compra, mas a partir de um momento eles roubaram o avião do Elvis, tipo, meio que deram um golpe nele e roubaram o avião. E aí ele contribuiu com informação mesmo, assim, do que ele tinha vivido ali, né, nessa situação com a fraternidade. Tanto que se você procurar nos arquivos do FBI, você encontra. Tem uma série de arquivos sobre o Elvis no FBI, e um deles é sobre essa Operação Caneta Tinteiro, e tá lá, realmente, né, ele envolveu o pai dele, mas não porque ele era um agente infiltrado, mas porque ele foi mais uma vítima ali do que aconteceu. Essa Operação Caneta Tinteiro, ela tem algumas polêmicas, porque assim, eu tô falando isso daqui para vocês com base no que tem lá de histórico. Mas existem ainda cerca de 600 páginas que ainda são classificadas como de segurança nacional, relacionadas a esse processo, e que não tem visualização no site do FBI em lugar nenhum. Nossa! Né? Cria espaço aí para as teorias da conspiração, do que tem nessas páginas que poderiam ser de segurança nacional ainda, até hoje. Já que é uma coisa que aconteceu há tanto tempo, né? Lá na década de 70. Mas o que se sabe da versão oficial é isso, né? Que realmente aconteceu essa questão aí do avião, e aí o Elvis foi ouvido por esse motivo. Nossa, gente, 600 páginas. Muita coisa, É muito, né? Muita coisa mesmo. Porque esse é sigiloso até hoje, né? Se é um fato que já aconteceu há tanto tempo, tudo bem. Pode ter gente que, quando conduzia essa fraternidade, que ainda tá vivo, enfim, mas... Pode ser. Se muita coisa pode estar aberta, né? Tem que dar margem para essas histórias aí mirabolantes sobre o Elvis, agente secreto. Interessante. Bem, tem uma teoria que eu achei interessante, mas ela tem relação assim com a parte do entretenimento. É o Elvis aqui, em Esqueceram de Mim, no filme Esqueceram de Mim. Oi? Sim. Fazer uma ponta. Sim. Existe um grupo aí chamado, que ele foi criado em 1989, né? Já tem um tempinho, chamado The Elvis Sighting Society. Isso aí eu achei. Nossa, gente, isso é... Nossa. Que seria a Sociedade de Avistamento do Elvis. Que eles têm feito um monitoramento, né? Das supostas aparições do Elvis aí, por aí. E aí, em 1990, alguns membros desse grupo, eles garantiram que viram o Elvis como figurante no filme Esqueceram de Mim, né? Que é o filme lá com o Kevin, né? O Macaulay Culkin. Ele fica sozinho em casa no Natal. Aí diz que essa cena seria... que a cena, né, teria flagrado o cantor no momento que a mãe do Kevin
que é a Kate McAllister, acho que é isso que é o nome, né? Não lembro mais como Kate McAllister, que é interpretada pela atriz Catherine O'Hara. Percebe que o filho foi deixado para trás e discute num guichê para tentar voltar para casa. E aí atrás dela aparece um homem barbudo e corpulento. E algumas pessoas dizem que esse homem seria o Elvis Presley. Aí o diretor do filme, né, ele chamado Chris Columbus, na época ele acabou comentando o caso e citou o absurdo das alegações. Ele disse assim, ó, essas pessoas estão convencidas de que este é Elvis Presley, que Elvis não morreu, fingiu sua morte e como ele ainda ama o show business, ele é um extra e esqueceram de mim. Olhe para este cara, ele não é o Elvis Presley. Então, o diretor disse que não é, mas as pessoas estão falando que é. Tá vendo? Esse aí não soube capitalizar em cima da teoria da conspiração. Tinha que fazer igual os Beatles fizeram. Sair xingando o negócio e vender mais ainda. Sim, com certeza. E assim, se vocês quiserem, procurem aí Elvis Sighting Societies. Eles têm o site mesmo. É o elvissightingsociety.org. Dá para você acompanhar a movimentação dessa galera que se reúne. E parece que eles se reúnem com certa regularidade, não agora na pandemia, mas provavelmente deve ser online, né? Na pandemia. Se reúnem com certa regularidade nos Estados Unidos e também no Canadá. E eles ficam coletando evidências o tempo inteiro. Assim como a gente já falou já do pessoal que fica ouvindo a rádio UVB, né, todo dia, para coletar novas evidências sobre essa teoria, aqui também no Elvis eles ficam mapeando o mundo inteiro para ver se acha o paradeiro do Elvis. É impressionante a dedicação. E a gente tem que ser justo também, né? Porque essa sociedade do Elvis Sightings, eles também fazem uma coisa muito legal. Elvis, até por ele ser uma pessoa muito religiosa, ele também era bem envolvido com essas questões de caridade, enfim. Ele mesmo falou que ele dependeu muitas vezes da caridade das pessoas, né, durante a infância dele, então por isso ele entendia que era importante, né, participar de projetos. E essa sociedade faz obras de caridade também, então eles fazem alguns movimentos para doação. Então tem essa parte que é muito legal, né? Pra gente ser justo, não é só a bizarrice da história do Elvis vivo. Eles também têm essa parte que é bem bacana. E é interessante ter surgido no Canadá, porque um dos lugares onde tem mais relato de avistamento do Elvis é no Canadá. Um dos lugares onde tem mais histórias. Eu fico pensando, por que no Canadá? Talvez mais perto, né? Só atravessar a fronteira, pra que ter tanto trabalho, né? Nossa, mas lá já caminhava pra atravessar a fronteira, meu Deus. Pois é. Uma das evidências também está muito relacionada à morte dele e circunstâncias da morte, né? Primeiro, algumas pessoas apontam um erro na lápide que ele foi enterrado. Né? Porque na lápide do Elvis, tem lá as fotos, dá pra ver até hoje, ele tem o nome do meio, né, que é Elvis Aaron Presley, só que esse Aaron na lápide tá com 2 As, sendo que o nome seria, né, escrito com uma letra A só. Então eles apontam que esse erro teria sido proposital justamente para dar essa dica de que não é o Elvis que estava lá. Os teóricos da conspiração afirmam isso. Mas isso não é verdade, porque o nome do meio do Elvis sempre foi com 2 As. Apesar da grafia correta ser com uma só, o nome dele sempre foi assim. Foi por um erro na hora do registro mesmo, a pessoa que foi registrar ele colocou os 2 As. E os pais dele resolveram manter dessa forma. Nunca mudaram isso legalmente e acabou ficando meio que uma marca registrada dele, né? Ter o nome escrito dessa forma. Sempre foi escrito com 2 As e nunca com uma só. Ele já foi registrado com 2 As. Mas não sei por que em algum momento começou a surgir essa teoria de que tá com 2 As, é um erro para demonstrar que não é ele que tá lá. Porque no documentário que eu vi, o Aaron, o Aaron, né? Seria de Arão. Isso. Não é? Da Bíblia? Sim, isso mesmo. Aí faria mais sentido ter os 2 As. Porque o Arão, quando, se eu não me engano, eu não me recordo, quando o Arão se converte, aí muda o nome dele, não é? Que aí vai para um A a mais. E aí, então, por isso que o nome do Elvis também é assim, no caso, né? Mas, enfim. Uau!
Essa é a beleza da teoria da conspiração, né? O mesmo fato pode ter várias explicações e todas estão corretas. Nenhuma está errada. Nenhuma está Pois errada. é. Gente, falando de outra teoria, eu achei uma teoria que fala que o Elvis estava cuidando de um jardim. Oi? É, isso aí. Pois é. No ano de 2016, ou seja, não faz tanto tempo assim, teve um homem... Paz, Tassiane. Não, ai, Desculpa, mas faz. 5 anos, gente. 5 anos é uma faculdade? Ah, é metade de uma década. Tudo bem. Vamos lá, voltando. Em 2016, um homem que nunca foi identificado, ele foi filmado cuidando de um jardim lá em Memphis, que é na terra do Elvis. Aí o senhor, né, de barba branca e boné, ele age naturalmente lá nas tarefas botânicas lá, tipo, da cidade. E, inclusive, esse senhor, dizem que ele apareceu num aniversário suposto do Elvis Presley também, enfim. Né, ele tá lá, tipo, eu vou falar depois do aniversário. Tava lá fazendo nas suas tarefas lá, mas tem pessoas que dizem que até o jeito de andar, né, é muito semelhante com o do Elvis, né? E ainda para os conspiradores ficarem mais, assim, atiçados, esse senhor, ele veste uma camiseta laranja, né? De quem? Do Elvis. E ainda existe mais um vídeo que esse suposto homem aparece realizando as mesmas atividades, né? Isso aí, tem os vídeos aí na internet. Eu não vi, mas, meu, se tem, talvez deve ter até hoje, né? E essa do aniversário é assim, ó. Que que todos os anos lá em Memphis, né? Tem um evento que é comemorando o aniversário do rei do rock. Né? E aí, na comemoração dos 82 anos do Elvis Presley, o próprio teria ido lá participar do aniversário, disfarçado de uma pessoa civil, né? Ele seria lá um homem de jaqueta preta e uma barba também longa e branca, né? E aí, só que né, esse aniversário tiraram fotos, né? E as fotos dessa pessoa viralizou aí na internet, né? E assim, os conspiracionistas falam que se não for mesmo o Elvis em pessoa, é o irmão gêmeo dele que diz que, né? Não morreu, né? Essa daí eu achei. E aí, tipo Falam assim. que o gêmeo não morreu, nasceu com ele, não morreu, e ficou participando da vida pública no lugar dele, né? De aparição. Isso mesmo, isso mesmo. Nossa, muita Paula Bracho, né? Muito. Gente, foi daí então que surgiu a ideia pra Usurpadora. Usurpadora é um plágio da história do Elvis. Acabamos de descobrir que Usurpadora é um plágio da vida de Elvis Presley. Pronto. Sim. Elvis e Elvino. E a fita do Elvis, famosa também na internet, The Elvis Tape. Essa fita ela apareceu pela primeira vez em um livro, foi um dos best-sellers da década de 80. Ele foi lançado em 1988, então há algum tempo, né, já depois que o Elvis tinha morrido. E ele é escrito pela Gayle Georgiou. Ela é uma das pessoas que é mais influente, assim, nessas teorias da conspiração. O mais curioso é que ela diz que ela não é uma fã do Elvis, né? Diferente de outros conspiracionistas de que o Elvis está vivo. Ela diz que ela não é uma fã, que ela nunca teve nenhum interesse especial pelo Elvis, mas que ela considera injusto que as pessoas não saibam a verdade sobre a história dele, e foi por isso que ela escreveu. A história dessa fita, ela é toda muito cercada daquelas coincidências, só de teoria da conspiração mesmo que a gente vê. Ela recebeu a fita depois dela ter lançado um livro chamado Orion. Esse livro foi lançado em 1977, o mesmo ano da morte do Elvis. O que é curioso é que nesse livro ela conta a história justamente de um cara que era um músico muito famoso, que ele se cansa dessa vida dele de artista e decide forjar a própria morte. E ela diz que recebeu essa fita na casa dela, e aí, pra surpresa dela, quem era falando na fita era o Elvis, isso alguns anos já depois da morte dele. E aí nessa fita, ele explica, né, o que aconteceu, ele fala que ele passou muito tempo viajando pelo mundo, tal, que ele ficou numa ilha, que ele já tinha conhecido há um tempo atrás, essa ilha que era bem isolada, tal, e ele estava vivendo lá. E ele ainda fala que ele sentia falta da vida pública, tal, mas que para ele foi melhor, que ele estava mais feliz, enfim.
A gente vai até colocar esse áudio no post do episódio para que vocês escutem, né, e tirem as conclusões aí de vocês se é ele ou não é na fita. Essa fita, ela passou por alguns peritos, né, na época. Um deles é o H. Williams. E esse perito fala que se não é o Elvis na fita, é uma falsificação muito bem feita. Porque ele diz que é muito parecido. Essa fita, ela circula aí pela internet até hoje, né? Esse livro continua sendo um dos mais, assim, reconhecidos quando fala nessas teorias do Elvis. Mas enfim, né, gente? É meio duvidoso, né? Se você quer permanecer no anonimato, pra que você vai ficar mandando fita por aí, né? Com a sua gravação. Lógico. Sim, isso é verdade. Tem a proposta de que ele estaria congelado também, né? Que o caixão, na verdade, seria um sistema de refrigeração, porque era um caixão extremamente pesado, segundo relatos da época. E aí ele estaria congelado assim como estaria esperando no futuro, imagino que próximo, ele ser descongelado e voltaria à vida. Eu achei uma teoria do Elvis que ele estaria curtindo uma... Só no México, não é? Não, tá falando assim que, ó, um ano após a morte do Elvis, lá em 1978, rolou uma foto, né, circulando na mídia americana que foi tirada, inclusive, por um fotógrafo chamado Mike Joseph, e que ele teria, na época, flagrado o Elvis sentado numa cadeira, né, e ele flagrou essa imagem por uma porta. E aí ele estaria sentado na cadeira lá na mansão dele, lá, Graceland. Aí, na época, o Mike, ele afirmou, né, que era o Elvis, mas depois, tempos atrás, ele voltou atrás. Tempos depois, ele voltou atrás. No depoimento dele, depois de ter conversado com 2 amigos íntimos do cantor. E, na verdade, a pessoa da foto seria o primo do Elvis Presley, chamado Jimmy, que nunca se deu bem com Elvis. Oxi, mas o que ele tá fazendo lá? Estranho. Mas, enfim. Agora eu fiquei com dúvida. Tem a teoria também, aliás, não tem uma página do Facebook, e é uma das mais também reconhecidas quando se fala nisso. Tem vários grupos, né, no Facebook dedicados a esse estudo, né, da teoria do Elvis, mas tem um dos mais conhecidos, a gente vai deixar o link no post. Tem um dos relatos que aparecem lá é que 2 pessoas, o Monte Nicholson e o Larry Geller, eles viram um helicóptero preto sobrevoando o Graceland, né? O Elvis foi encontrado morto na casa dele, né? No mesmo dia em que ele faleceu, né? O dia 16 de agosto de 77. Essa pessoa, né, que dá o relato lá na página, fala que ela encontrou um cara. A esposa desse cara é amiga do piloto que estava pilotando esse helicóptero. Nossa. Ele levou o Elvis, né, nesse helicóptero, que realmente ele tinha forjado a morte dele. E que ele foi levado para a Argentina. Né? Eles dão essa mesma versão de que o Elvis saiu dos Estados Unidos e foi levado aqui para a América do Sul. Mas é engraçado que essa história do helicóptero preto, ela aparece na morte do Michael também, né? Pra ver como tem algumas semelhanças então. aí. É o mesmo helicóptero, gente. O mesmo helicóptero, claro. Com certeza. É o rei do pop e o rei do rock junto. Aliás, tem esse crossover aí mesmo, né? Porque a gente comentou no episódio do Michael que uma das teorias é que o Michael fugiu pra ficar junto com o Elvis, né? Que o Elvis foi quem estimulou o Michael a criar essa história pra ele ter um amigo ali no isolamento com ele. Gente. Vendendo frutas no México. Vendendo frutas no México, claro. Mas eu não sei se vocês tentaram procurar algum documento sobre a autópsia do Elvis Presley. Essa parte é interessante também. Então, eu não achei muita coisa, pra falar a verdade. E aí eu descobri por que eu não achei, né? Tem muitas fontes que falam que o relatório da autópsia, ele foi selado pelo pai do Elvis, olha só. E só poderá ser aberto em 2027. Que vai ser como se fosse um lançamento, farão um lançamento, como se fosse um CD, só que sobre a autópsia. Não me perguntem como. Eu achei super mórbido, mas enfim. E aí deve ser lançado em 2027 porque vai completar 50 anos da morte do rei do rock. Eu achei super estranho estar selado dessa maneira até 2027. É claro que você parar pra pensar, né, pra família devia ser difícil olhar para aquilo, né, e ver todo mundo investigando sobre a morte, tudo mais para poder suscitar aquilo, porque o que se fala mesmo é que ele tem uma parada
cardíaca, né? Que ele caiu no chão, tava no banheiro, caiu no chão e ficou. Mas eu achei muito estranho esse negócio de só ser revelado em 2027. Que tá por aí também, né, gente? Daqui 6 anos de Pode Conspirar, estaremos fazendo um A gente episódio. volta pra falar o resultado. Opa! O resultado da autópsia, nossa, né? Não, é muito mórbido, né? Eu fiquei pensando também quando eu vi sobre isso. E dizem que uma das justificativas para isso também foi para não manchar a memória, né, dele. E assim, a gente precisa lembrar que o Elvis morreu na década de 70. A gente tinha uma outra sociedade na década de 70. E assim, até a versão oficial, né, que até essa parada cardíaca que ele teve foi causada pelo consumo de drogas, né? Existe aí um grande... Assim, tem várias pessoas que falam de consumo de drogas, tal. Tudo indica que foi um dos motivos. Claro que ele tinha outras questões. O Elvis já estava... Ele estava com uma forma física muito diferente. Ele estava desgastado no final da carreira dele. Isso era notório, né? A gente vê nas fotos, ele estava muito diferente do que ele era. Sim. Mas uma das versões é que ele teve essa parada cardíaca por uma overdose. E ele tinha toda uma imagem pública, né? E a família dele, a gente precisa lembrar também que é uma família ultraconservadora, né? A mãe, o pai dele, né? Não iam querer que o filho deles aparecesse como morto por overdose, enfim. Né? Então dizem que uma das coisas que motivou essa atitude do pai dele foi de não manchar aí a memória do filho, né? Eu queria entender por que ninguém conectou Elvis Presley com aliens. Curiosamente, não tem teoria da conspiração Verdade. falando sobre Elvis Presley e aliens. Verdade. Reddit, olha aí. Vergonha. Verdade. Do Reddit, Vamos- então. Verdade. Gente, falar também de, sei lá, o que mais que podia falar? Universos paralelos. Que ele universo viajou pro paralelo. universo paralelo. Ele poderia ser um reptiliano. E sobre essa teoria aí que ele era da máfia, um agente protegido dos Estados Unidos, tem um fato muito curioso sobre a carreira do Elvis, é que ele, assim, ele não excursionava fora dos Estados Unidos, né? O empresário dele na época, que era aquele Tom Parker, ele não excursionava fora. Então, eles usam isso, inclusive, para dizer que por isso que ele não fazia nada fora dos Estados Unidos, né? Porque ali dentro do país eles conseguiam garantir a proteção dele nesse serviço, né? De proteção às testemunhas, mas fora dali já não dava para garantir. Então, por isso que ele nunca excursionou, porque faria sentido. Elvis é famoso no mundo inteiro. Se ele tivesse excursionado fora, ele teria sido muito mais rico do que ele era, né? Nossa, realmente. Bom, galera, encerramos então o episódio de hoje. Falamos sobre algumas teorias aqui envolvendo, né, o Elvis, se ele está morto, não está. E compartilha aqui com a gente, né? É uma das teorias da conspiração mais famosas. Fala aqui sua opinião. Você já viu, né, alguma pessoa por aí que te deixou em dúvida se era o Elvis ou não? Conte pra gente. Vocês acreditam que ele está vivo ou não? Que está vendendo essa luta com o Michael? Enfim. Dê pra gente a sua versão. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Eu não achei nada de avistamento no Brasil, então se vocês acharem, avisem aí pra gente. Beijos e até a próxima. Bem, gente, Elvis Presley é um ícone aí do rock, né? Referência, né? Então a gente trouxe aí um pouco das teorias da conspiração falando da morte. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acredito que o Elvis está vivo. Como eu disse, um episódio do Michael, que o Michael estava vivo nos nossos corações, então o Elvis também está vivo nos nossos corações. E é isso aí. Beijos para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau. All right. Elvis has left the building. Conspiradores comentam. Cadê? Qualquer coisa tem a vinheta da Tassi. Isso aí.